Olá, irmãos. Aqui é o professor Marlon Meira para a nossa aula 19 de breve introdução à educação cristã clássica, que é a parte 2 da revisão das aulas de 1 a 17. A parte 1 da revisão, revisamos as aulas de 1 a 3. Nessa aula agora eu pretendo fazer a revisão das aulas 4 a 17. Então vamos orar? Santo Deus, amado Pai que está nos céus, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor entre nós, assim como é no céu. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue revelando sabedoria e conhecimento para o seu povo. E obrigado, Pai, pelo privilégio do Senhor me usar para que o seu povo tenha conhecimento que vem dos altos céus. Te peço em nome de Jesus que o Senhor me dê cada vez mais humildade, e que em nome de Jesus, Pai, eu me reconheça apenas como um instrumento em suas mãos, porque não há como ir contra a sua palavra, quando a sua palavra diz que no Senhor estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e portanto nós não somos fontes de conhecimento nem de sabedoria. No entanto, a gente recebe do Senhor e somos gratos por isso. Em nome de Jesus, amém. Então tá certo, vamos lá. Então na aula 4 do nosso curso, Breve Introdução à Educação Cristã Clássica, eu fiz uma comparação entre a educação clássica e, na verdade, nessa aula 4, a partir dessa aula 4, nós já entramos no nosso material, que é a Introdução à Educação Cristã Clássica do Christopher Perry. Deixa eu abrir minha edição aqui para te mostrar a capa dele. E portanto, nós entrando ali, portanto, entrando ali então no nosso material, a gente já começou, obviamente, desde o começo do material, e o começo do material tem um subitem chamado, acho que era Clareza Antiga, Confusão Moderna. E portanto, aquela aula foi uma revisão. Botou um R aqui, Perrin, achei. Portanto, aquela aula foi uma revisão, desculpa, uma revisão não, uma comparação entre essa aqui é a capa do livro. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Nunca funciona. Não é legal isso. Cover. Funcionou. Tá aí, ó. Christopher Perrin, Educação Cristã Clássica. Então entramos aí, nessa quarta aula, entramos no conteúdo, no livro. E essa aula 4 foi, portanto, uma comparação entre a educação clássica, clareza antiga, ou seja, era claro, né, os professores tinham clareza do que estava acontecendo, e os alunos também, e os pais dos alunos também. E confusão moderna significa que depois da modernidade, ou durante a modernidade, quando a educação moderna entrou em cena, a gente passou a ter confusão, e por isso o subtítulo lá era, o subitem lá era Confusão Moderna. Tem uma coisa que eu fiquei pensando na hora que eu terminei a última aula, que eu não cheguei a mencionar aqui. Eu vou mencionar fora do contexto aqui, mas só para ficar essa ideia na mente de vocês aí. Aliás, fora do contexto não. O contexto é a resposta à pergunta que o irmão Valadares havia feito no nosso grupo e que eu resolvi responder ali no vídeo, né, no vídeo da aula passada. E uma coisa que eu queria acrescentar sobre aquela resposta é que, assim, educação, porque a pergunta havia sido se a a regulamentação da educação domiciliar seria a solução para o problema da educação, né? E eu dei a resposta. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que educação não a maneira correta de ver a educação não é como meio. E se fosse como meio, então nenhuma educação seria melhor, quer dizer, nenhuma educação seria correta e nenhuma seria incorreta. Todas elas seriam corretas, contanto que o fim, né, ao qual você deseja chegar, fosse alcançado através daquele meio. Então vamos dar um exemplo aqui.
Se você, se o objetivo, se para você que tem filhos na escola, se para você o objetivo da educação, o objetivo da escola é preparar o seu filho para entrar na faculdade, e aí, consequentemente, o objetivo da faculdade será preparar o seu filho, seus filhos para entrarem no mercado de trabalho, ou seja, para adquirir uma licença para atuar numa profissão, porque tem um engano de pensar que na faculdade a gente aprende a profissão, a gente na verdade só é iniciado nela, né? Então, se para você a educação é isso, então ela é um meio. Se ela é um meio, então ela vai ser correta quando ela levar até onde você deseja, concorda? No entanto, a educação não deveria ser vista como meio, deveria ser vista como o próprio fim, né? E eu me lembro, inclusive, de uma das aulas que eu assisti com o Christopher Perrin, que ele dizia que, ele citava um autor, que eu não vou lembrar agora qual o nome, mas que ele dizia que a educação era para a eternidade. Então, assim, quem é que pensa, né, tão distante assim, né, pensar na educação como sendo para a eternidade? Bom, bem, se é para a eternidade, então não deve ser um meio para a eternidade, porque não é a educação não é o meio de salvação, então não é meio, então é o próprio fim, né? Então eu só queria colocar isso aqui que eu fiquei lembrando depois da última aula e não queria deixar de falar. Como eu disse, está fora do momento aqui, mas não está fora de contexto, porque eu coloquei o contexto lá da resposta àquela pergunta, né? Muito bem, então as aulas 5, 6 e 7, eu falei agora da aula 4, as aulas 5, 6 e 7 também seguiram também seguiram o material, o livro, né? Assim como a 8 também. Assim como a 8, depois a 13, a 15, a 16 e a própria 17. Mas enfim, a 5, 6 e 7 trataram, todas essas três trataram de uma breve história à educação clássica. Breve história, breve história da educação clássica. É obviamente muito breve, e assim, ela foi, eu me lembro que a forma como o autor Christopher Perrin colocou, ele colocou uma espécie de panorama primeiro, depois ele voltou e foi detalhando os períodos, né? Então 5, 6 e 7 foi uma breve história da educação clássica. A aula 8, nós demos ênfase nas artes do trivium, e aliás, eu quero dar um exemplo aqui agora, que acabou de acontecer comigo agora, alguns pelo menos, no máximo uma hora atrás. A gente estava numa lanchonete aqui, perto, e aí o Miguel, a gente estava comendo açaí, tomando açaí. Aí o Miguel fez uma coisa lá que ele mudou o jeito de comer o açaí ali na hora. Né? Aí ele brincou com a gente e falou assim: eu inventei uma nova técnica para comer açaí. E na mesma hora me veio à mente a palavra técnica como sendo a palavra técne, que depois é traduzido para o latim como acho que é ars, A-R-S, e, portanto, é a palavra que depois é traduzida para nós como arte. E quando eu falei aqui da ênfase ênfase nas artes do trivium, é importante lembrar lembrar tanto das aulas anteriores e essa aula 8 como da própria revisão da aula passada, que o trivium é um método de aprendizado, um método de aprender, né? E não necessariamente os próprios conteúdos, né? Você pode aplicar o trivium a qualquer conteúdo. E aliás, essa é que é a vantagem essa é uma das vantagens da educação, desculpa, do trivium, do método do trivium, porque os seus filhos, os alunos, eles terão, portanto, a capacidade de compreender qualquer coisa que chegar até eles pelo fato deles terem aprendido um método de aprendizado. Então é por isso que foi a ênfase nas artes do trivium, né? E também o trivium, essa aula 8 a gente falou do trivium na educação básica. E quando eu falo educação básica, aqui estou falando de educação do tipo ensino fundamental, ensino infantil, ensino fundamental 1, 2 e ensino médio, ou seja, crianças, né? Crianças na escola. Então a gente viu lá as divisões lá do trivium, como por exemplo a gramática até mais ou menos 9 anos de idade, até o 5º ano do ensino fundamental 1, depois, não, até o 5º não, até o 4º. Depois o 9 anos, 9 anos, 10 anos. Depois o 5º, 6º, 7º e 8º anos
o estágio da lógica, e aí depois nono, décimo primeiro e décimo segundo, que no Brasil a gente chama de primeiro, segundo e terceiro, né? Nono, primeiro, segundo e terceiro, seriam equivalentes ao estágio da retórica. Nesse livro que eu cheguei a mencionar na aula passada, da Susan Bauer, que tem o currículo e o método para a educação domiciliar, que eu disse que pode ser aplicado à escola também, esse currículo e esse método aqui dividem as séries da escola em 4 anos, os primeiros 4 anos, na verdade não são os primeiros 4 anos, mas os primeiros, segundo, terceiro e quarto anos para a gramática, quinto, sexto, sétimo e oitavo para a lógica, nono, décimo primeiro e 12º para a retórica, e não é assim que o Brasil divide. Aliás, na verdade, essa divisão que a gente tem no Brasil, ela também acontece nos Estados Unidos e acontece inclusive em alguns métodos do Trivium. É só uma espécie de diferenciação. Eu prefiro colocar 4 anos para cada, mas há outras formas também de fazer essa divisão. Mas a aula 8, portanto, foi o Trivium na educação básica e o Trivium em geral foi o tema da aula 8. A aula 10, na semana anterior à aula 10, ou 2 semanas antes, não me lembro, eu fui convidado pelo meu primo, que é pastor e psicólogo, Andriele Thompson. Ele tem feito várias lives nos últimos tempos, praticamente diariamente, e numa das lives ele estava falando sobre educação, sobre leitura. E aí eu participando com ele na live, lá nos comentários, eu falei para ele que eu queria falar com ele sobre o Trivium, né, sobre leitura e tal. E aí até comentei com ele lá, brinquei com ele, falei assim, me convida para fazer uma entrevista. E aí ele me convidou e aí a entrevista ficou gravada. E aí eu coloquei na aula 10 um link para vocês assistirem a essa entrevista. Então foi essa aula 10, que foi na verdade uma entrevista com um apanhado geral da educação clássica. Poderia ter sido considerada naquela época ali, mais ou menos na metade do curso, como sendo uma revisão também, mas também foi legal isso porque mostrou lá a entrevista que eu dei para o meu primo no perfil do Instagram dele. As aulas 11 e 12 foram aulas muito importantes. Eu tinha feito menção do Trivium na aula 8, e aí as aulas 11 e 12 eu entendi que fosse uma boa ideia a gente fazer uma leitura comentada deixa eu só ver se foi não me lembro agora se foi o primeiro capítulo. Cadê o livro? Aqui. Não me lembro se foi o primeiro capítulo ou se foi a introdução. O primeiro capítulo chamado As Artes Liberais. Então, esse primeiro capítulo, chamado As Artes Liberais, desse livro chamado O Trivium, da Miriam Joseph, a gente fez, portanto, uma leitura comentada desse capítulo em 2 aulas. Foram as aulas 11 e a aula 12. Depois, na aula 13, 14 e 15, nós seguimos lendo e comentando o nosso material, o nosso livro-texto, né, o Christopher Perrin. Seguimos lá comentando, fazendo a aula comentada. Na aula 16, eu tinha feito... Eu comecei esse ano agora, inclusive depois da primeira aula, ou seja, no mesmo período das próprias aulas, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Educação Cristã Clássica. E uma das aulas que eu tive, uma aula chamada O Mito da Neutralidade Pedagógica, foi uma aula muito reveladora, muito importante. Eu já havia me deparado com essa ideia do mito da neutralidade quando eu fiz a leitura, vou ver se eu te dá tempo de eu mostrar aqui, quando eu fiz a leitura desse livro aqui, que eu sempre considerei, quer dizer, eu tenho considerado como o livro mais importante que eu li na minha vida inteira. Não sei se eu posso dizer o mais importante, mas com certeza eu posso dizer que foi o livro que teve maior influência na minha vida. A gente sempre fala isso e sempre é bom lembrar que isso tudo fora a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é obviamente o livro que mais tem influência na vida de um discípulo de Cristo. Não é nenhuma questão não, eu vou dizer que é a Bíblia para não ficar estranho. Não, não é isso. É a Bíblia realmente, a palavra de Deus realmente é o livro que tem mais influência na vida do discípulo de Cristo, não na vida do cristão
qualquer, ou daquele que frequenta a igreja, ou qualquer coisa assim, mas na vida do discípulo de Cristo mesmo, né? Então, esse livro aqui, deixa eu ver se ele tem a capa aqui. Esse livro aqui eu li em 2015, 15 ou 16. Aliás, foi por causa desse livro não. Esse livro eu li logo depois, assim, questão de uma semana ou duas depois. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se a capa vai. Acho que não. Tem hora que fica. Peraí. Não vai dar certo, não. Visões e Ilusões Políticas foi o livro que eu li logo depois que eu tive uma revelação do Espírito Santo e mudei deixei de ter um posicionamento político específico, porque o Espírito Santo me convenceu de que era pecado ter aquele posicionamento político. Não é esse o tema da nossa aula, eu só estou mencionando o livro porque essa aula 16 que eu apresentei para vocês, na verdade eu coloquei aqui na aula 16 uma aula que eu vi lá na faculdade chamada O Mito da Neutralidade Pedagógica. E essa ideia do mito da neutralidade eu já havia aprendido sobre esse mito nesse livro do David Koyzis, que é Visões e Ilusões Políticas, onde ele fala que não existe neutralidade ideológica. Não existe neutralidade ideológica. Todos os modelos políticos, quer seja ele mais apreciável pelo cristão do ponto de vista bíblico, quer não, eles sempre são ideológicos, porque ideologia é um fenômeno contemporâneo nosso, ou seja, um fenômeno que está acontecendo agora no nosso tempo, mas que ele é um fenômeno que é parte de um outro fenômeno mais perene, mais demorado, né, mais duradouro, que é o fenômeno da idolatria. E é importante que essa aula 16, que eu trouxe, portanto, a aula do professor Rodrigo Broto, é importante lembrar que saber que não existe neutralidade ideológica, ou no nosso caso aqui, pedagógica, é importante para o cristão, porque se você acredita que existe neutralidade, você vai colocar o seu filho em qualquer escola sem se importar com qualquer tipo de resultado que possa advir disso. Aí você vai estar julgando a educação e a escola como sendo um meio. Então, não tem problema que o professor do meu filho seja ateu, homossexual, ativista político, ou qualquer coisa que valha, ateu, acho que eu falei ateu, né? Não tem problema que ele seja isso, porque não importa, ele vai ensinar matemática para o meu filho vai aprender e vai passar na faculdade, vai entrar e vai adquirir uma profissão. Porque para essa pessoa, educação é apenas um meio para adquirir esse conhecimento que que a criança precisa para se tornar um profissional. Caso você pense assim, você precisa aprender que não existe neutralidade pedagógica. E se os seus filhos não estão sendo ensinados a partir da palavra de Deus, eles estão sendo ensinados a partir do inferno, do diabo, e não tem como alisar aqui, não tem como melhorar a linguagem, não. Não tem que escolher palavras, não. Né? A gente não tem o direito de pensar que existe neutralidade, porque o diabo sabe que não existe neutralidade, e aliás o diabo sabe tanto disso que ele utiliza essa ideia exatamente para que a gente não se preocupe com certas coisas. Então, por isso que nós temos nossos filhos sendo ensinados diariamente. Já para pensar quanto de tempo seu filho fica na escola? Quer ver? Vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Vamos pensar assim. Vamos imaginar que ele vai ficar, pelo menos, envolvido com a escola. Vamos supor que ele comece com 2 anos, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então ele vai ficar pelo menos 15 anos envolvido com a escola. Desses 15 anos, no Brasil, o aluno tem que ter 200 aulas, 200 dias letivos por ano em média. Então, se você imaginar, por exemplo, 200 dias, vezes pelo menos 6 horas por dia, sim, vamos colocar 6 horas por dia, ele terá 1.200, 1.200, como é que é? Peraí que eu perdi aqui, onde que eu comecei a conta. Exatamente, 200 dias letivos
já por ano, né? Vezes 6 horas por dia, ele vai ficar 1.200 horas, ele vai ter 1.200 horas por ano de aula, de escola, né? 1.200 horas. Multiplicado por 15, ele terá 18 mil horas. Se você dividir isso por 24 vai dar 750 horas. Não, 750 dias, teoricamente, 750 dias inteiros. Numa escola, ou seja, num lugar onde está acontecendo ali a educação dele, entre aspas, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que o seu filho passa uma grande parte da vida dele, e não, os seus filhos, né? E não apenas uma grande parte, quer dizer, não apenas uma parte, mas uma parte fundamental, que é a parte da formação, né, do pensamento e assim por diante, sendo orientado por pessoas que não têm o menor compromisso com a palavra de Deus. E mesmo que elas tenham algum compromisso, como é o meu caso como professor, por exemplo, eu não posso fazer muito pelo filho de ninguém, do ponto de vista espiritual, porque eu tenho que ser honesto com a escola que eu trabalho, que não é uma escola cristã, e muito menos bíblica, né? Enfim, então a aula 16 foi a aula do mito da neutralidade pedagógica, onde você deve ter aprendido que não existe neutralidade pedagógica. Se os seus filhos não estão estudando numa escola bíblica, então eles estão estudando para o inferno. Não estou dizendo que eles vão para o inferno por causa disso. Só estou dizendo que o benefício do estudo e da educação dos seus filhos nesse sentido se não é bíblico, se não é para o reino de Deus, é para o reino das trevas, né? Certo. E aí a aula 17, portanto, que foi a última aula do... Nós estamos na aula 19 hoje, a 18 foi a revisão 1, mas a 17 foi a última aula do conteúdo de fato, foi quando a gente fez a leitura da última parte, leitura comentada da última parte do livro texto que a gente utilizou, portanto, naquela aula a gente concluiu, terminou o curso de breve introdução à educação cristã clássica, tendo a aula 18 como a primeira parte da revisão, essa aula 19 aqui como a segunda parte, e na semana que vem será dia 19 do 6. No dia 19 do 6, nós teremos uma reflexão final, né, uma reflexão final sobre o nosso curso, sobre o nosso aprendizado, tá certo? Então foi isso aí. Essa foi a revisão parte número 2. Fico muito feliz e muito grato a Deus por ter chegado até aqui e também muito feliz por vocês terem participado, terem assistido. De qualquer forma, esses vídeos, esse curso fica gravado. Alguém poderá estar assistindo aqui anos depois que ele ficou gravado. E eu espero que você tenha se beneficiado. Não é exatamente uma despedida ainda, porque como eu disse, no dia 19 a gente volta para fazer um encerramento, que vai ser uma reflexão final. Mas de qualquer forma, está encerrado aí o conteúdo hoje, agora, desse nosso curso, tá certo? Então vamos orar, pedindo a Deus, agradecendo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque nós chegamos até aqui na aula 19 do nosso curso breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Eu vinha orando, Senhor, há muito tempo, pedindo ao Senhor que me desse uma oportunidade de falar com a igreja, com a nossa igreja, sobre educação cristã clássica. Eu ainda acredito que esse curso na EBD à distância não teve o alcance que eu gostaria que tivesse tido, mas eu sei que o Senhor tem os planos, a gente faz os planos e o Senhor tem a resposta final. Eu peço ao Senhor que abençoe a gente, Senhor, porque honestamente o que eu tenho observado depois de ter sido convencido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de que a educação deve ser bíblica e cristã, deve ser baseada nas Escrituras, independente de ser uma educação para alunos ou para um público que não seja cristão. A educação correta é a educação baseada na sua palavra. O que eu tenho aprendido o que eu tenho observado é que as pessoas, mesmo filhos do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo, remidos pelo sangue do Cordeiro, discípulos do Senhor, infelizmente ainda não conseguiram, ainda não foram convencidas pelo Senhor de que
não há neutralidade pedagógica, Senhor. E eu fico preocupado porque quantas e quantas, eu, por exemplo, não consegui ainda é, nem trazer os meus filhos para uma educação domiciliar e nem colocar os meus filhos numa escola estritamente bíblica, com um currículo bíblico. Talvez por fraqueza minha, por negligência, por desobediência, por falta de coragem, mas também, Senhor, mas também eu tenho percebido, Senhor, que pelo menos eu já fui convencido pelo Senhor de que esse é o caminho correto a seguir em termos de educação. Se o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, por que o Senhor não tem domínio sobre a educação? E nós, como crentes, devemos ser sal e luz em todos os lugares que nós formos. Todos os nossos relacionamentos devem ser temperados pelo sal e iluminados pela luz. E nós temos que fazer isso em todos os domínios da humanidade, todos os domínios da criação, e inclusive na educação. Então, pelo menos eu já fui alertado pelo Senhor, já fui convencido pelo Senhor. E a minha preocupação é que tem poucos cristãos, porque eu fico pensando às vezes, Senhor, que abrir uma escola com professores, com todos os documentos, não é tão difícil assim. É claro que não é simples, não é tão fácil, é complexo. Há muitas coisas que serem feitas, muitos documentos a adquirir, mas por que nós não temos escolas bíblicas? Eu acho que eu sei a resposta, Senhor. Eu acho que a resposta é porque as pessoas não se convenceram ainda de que a educação não pode ser neutra. Eu acho que nós temos tantas famílias nas igrejas ao redor do Brasil, de Brasília, com um poder aquisitivo alto, com uma renda alta, pessoas que poderiam investir numa educação, numa escola, cujo currículo fosse orientado pela sua palavra. E é tão estranho porque essas pessoas querem orientar as suas famílias segundo a sua palavra, mas não querem que a educação dos seus filhos seja orientada pela sua palavra. E eu sei que a resposta para isso é que ainda falta que o Senhor convença essas pessoas, porque 2, 3 gerações, nós já estamos na terceira geração, pelo menos, de uma época em que a educação realmente tem sido vendida como algo neutro, como algo que tem que ser neutro, inclusive, que quanto mais neutro, melhor a educação. Por exemplo, a educação laica. Mas não é assim que a sua palavra nos ensina. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê orientação sobre como nós devemos lidar com a questão da educação, porque somos filhos do Senhor, somos discípulos de Cristo e queremos acertar, queremos ser sal e luz em todos os domínios que nós estamos chegando e entrando. Então eu te peço que o Senhor nos oriente nesse sentido. Então, mais uma vez, eu te agradeço por esse curso que está encerrando agora, te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem me dado de aprender sobre esse assunto e de ensinar também, Senhor, porque é uma grande responsabilidade ser chamado pelo Senhor para ensinar, e eu te agradeço porque o Senhor tem me capacitado para isso. Te peço que continue me capacitando, continue revelando conhecimento e sabedoria para mim, para que eu faça a mesma coisa, para que eu distribua esse conhecimento para outras pessoas também, Senhor. Continua me usando como professor, abençoa nosso Ministério de Educação Cristã, abençoa os nossos professores, que também hoje estão com as suas aulas acontecendo, abençoa os nossos alunos, a nossa igreja, os nossos líderes em geral, para que eles continuem acreditando na educação e que eles também sejam convencidos pelo Senhor de que a educação não é neutra, não existe neutralidade pedagógica. Te peço sabedoria para a nossa igreja em relação a isso. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, então essa foi a nossa revisão parte 2 das 17 aulas. Essa é a nossa aula 19, mas nós tivemos a revisão parte 1. E no próximo domingo, dia 19, nós teremos uma reflexão final para encerrar esse nosso ciclo, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.